Saudações a todos, eu sou Anubis e neste vídeo eu vou te explicar em definitivo o que é verdadeiramente um ritual. Ritual, desde a coisa mais banal como você possa imaginar, por exemplo, escovar os dentes, até os grandes rituais da magia das tradições antigas. Esse vídeo é meio que um complemento do último vídeo que eu fiz da série aqui sobre o que é verdadeiramente magia, e eu vou te explicar de uma maneira muito mais simples e trivial do que você possa imaginar. Vamos nessa! Bem, a palavra ritual, ela meio que chegou até nós por meio da palavra em latim ritualis, que significa a prática de um rito, vamos dizer assim. E os ritos sempre foram ligados às tradições religiosas, né? Às liturgias, aos rituais, etc, etc, etc. Mas com o tempo ele adquiriu uma dimensão, a palavra, né? Muito mais palpável e banal do que a gente possa imaginar. Então, por exemplo, quando você acorda de manhã e escova os seus dentes, você está realizando um ritual. Então, aplicado a esta dimensão tão banal, tão trivial da nossa vida, o que de fato é um ritual? Por que escovar os dentes, em essência, é a mesma coisa quanto realizar uma meditação guiada? Qual é a grande diferença? O que está por trás dessas duas coisas absolutamente díspares, né? Bem, um ritual, no fundo, ele é um conjunto de práticas visando manifestar algo em um outro plano, no plano das ideias, no plano espiritual, para o mundo material. Então pare e pense, quando você está escovando seus dentes, o que você está querendo? Você está querendo manifestar no mundo concreto um ideal de higiene bucal. Você quer que seus dentes fiquem limpos, que o seu hálito fique bem, e para isso você realiza um conjunto de procedimentos com o intuito de manifestar esta ideia de higiene que está no plano das ideias, no plano físico. E para provar que isso não tem nada a ver com espiritualidade maluca, enfim, com qualquer coisa despirocada, existe um filósofo que se chama Platão, que talvez seja o filósofo mais influente de todos. E Platão, mesmo sendo um filósofo, ele defendia a ideia de que existia um mundo chamado mundo das ideias. Evidentemente que é só um nome, mas o que ele queria dizer com isso? Que existe um outro plano da realidade que nós sabemos que existe, mesmo a gente nunca tendo experienciado isso do ponto de vista sensível. Todos nós aqui, você que está me assistindo, todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, sabemos que existem ideias, embora nós nunca tenhamos visto uma. Então, como isso é possível? Isto é a prova de que existe um plano mais sutil da realidade. Platão meio que foi a primeira pessoa a explicitar isso na filosofia, mas ele não criou isso, porque Platão era um herdeiro de tradições muito mais antigas e espirituais. Ele só traduziu para a filosofia algo que já era muito conhecido há muito tempo por todas as grandes tradições religiosas do passado. Platão teve um aluno chamado Aristóteles, que deu o passo seguinte na filosofia, que foi meio que criar o que a gente chama hoje de ciência. Aristóteles meio que sistematizou todo o conhecimento que ele teve ao alcance, de forma que ele criou, por exemplo, a biologia. Ou seja, a biologia, segundo as raízes gregas, né? Bio, logo, seria o estudo da vida, não é isso? Aristóteles também criou o conceito que a gente tem hoje de physis, que seria um mundo físico sensível, um mundo material, vamos dizer assim. De forma que ele criou o campo da física, que estuda as leis que regem o universo, os fenômenos, etc, etc, como a gente conhece hoje como a ciência física. Então, Aristóteles organizou todas as grandes ideias, os pensamentos que já vinham de Platão, de vários outros atrás, e ele meio que organizou isso, criando o que a gente entende hoje por ciência. E ele também criou uma outra ciência, ele formulou a ideia de metafísica, porque se ele criou
a física, né, como a gente entende hoje, ele colocou uma outra ciência que estaria, vamos dizer assim, acima da física. É a metafísica. Se a física é esse estudo das ciências, dos fenômenos, das grandes leis que regem o universo, a metafísica seria o que está além da física, né? Então, imaginem, por exemplo, a ideia de metafísica é como se fosse Aristóteles percebendo que existem coisas que estão naturalmente além da física, por exemplo, as próprias ideias. O problema é que Aristóteles era um gênio e teve uma sacada genial. Ele entendeu que, na verdade, não existem coisas que estão para além da física. O ponto é que o que a gente chama de realidade possui distintas camadas, distintos níveis, vamos dizer assim. Vou te dar um exemplo prático. Imaginem que no ambiente onde você está, seja na casa, no seu trabalho, enfim, não sei, numa escala de 0 a 10, me diz aí, o quão real é esse ambiente que você está? Com paredes, com piso, com teto? Certamente 10, porque é algo muito concreto que você consegue perceber, não é verdade? Pois bem, agora imaginem numa escala de 0 a 10, quão real é a ideia que o arquiteto teve de projetar o ambiente onde você está. Nós já entramos num nível de complexidade muito maior. Por quê? Porque todos nós sabemos, como eu disse anteriormente, que as ideias são reais, porque nós temos acesso a elas. O problema é que elas não são tão reais quanto uma pedra, por exemplo. Então o que Aristóteles entendeu? É que todas as coisas que existem são reais. Não existe nada que a gente tenha percebido ou concebido que não seja real. Por exemplo, um pensamento em termos físicos são um conjunto de pulsos elétricos entre as sinapses do nosso cérebro. Ou seja, existe uma realidade física por trás dos nossos pensamentos. Eles são reais. Só que eles estão em um outro nível da realidade. Então, desde que assim existem desde as coisas extremamente concretas e físicas, como uma pedra, até se a gente fosse subindo nesta escala, no nível máximo desta mesma realidade, como nós chamamos, a gente encontraria o que as religiões, as tradições antigas chamam de espírito. E talvez em um nível intermediário entre as duas, as ideias. Então, o que é a matéria, do ponto de vista da própria física? É energia condensada. E dentro da tradição espiritualista, o que seria o espírito? Seria essa mesma matéria sutilizada em um outro nível, como se fosse a mesma coisa em escalas distintas. Então veja, só aí a nossa concepção de realidade se torna muito mais complexa. E é por isso que Aristóteles criou o conceito de metafísica, ou seja, as coisas que estão além da mera física, mas são igualmente reais. Então, ideias são tão reais quanto uma pedra. Só que elas têm um nível de realidade que é diferente. Elas são mais sutis, entende? Então, existe uma forma muito prática de perceber isso, que são exatamente os rituais. O exemplo que eu citei no início de escovar os dentes é a prova concreta disso. Nós temos tanta ideia de que existem as ideias que nós permanentemente vivemos a nossa vida no sentido de forçar a realidade a conformar-se à nossa vontade. Aí vai exatamente no ponto que eu disse desde o início com a ideia de magia no primeiro vídeo. Nós chegamos à definição de que a magia é o ato de exercer a sua vontade e alterar a realidade em função disso, não é mesmo? Pois bem, o problema é que para realizar a magia, ou seja, portanto, para aplicar a nossa vontade na realidade e transformá-la, nós precisamos de métodos e nós precisamos de certas ideias. Então nós fazemos isso o tempo todo. A verdade é que todos nós somos magos, vamos dizer assim. Todos nós estamos alterando tudo a nossa realidade, todos nós estamos alterando a nós mesmos. Pare e pense num momento que você veja uma foto de uma pessoa que você gosta muito. O mero fato de você realizar este ritual de olhar esta foto vai causar em você uma série de emoções. Ou seja,
nós não estamos alterando apenas a realidade, nós temos o poder de alterar nós mesmos, por meio de um ritual extremamente bobo como olhar fotos. Então veja, a ideia de magia está intimamente relacionada com a ideia da realização de rituais, de forma que um não existe sem o outro, não é? Aqui eu fiz esse vídeo não para a gente especular sobre aquela ideia que existe de magia cerimonial com todos aqueles rituais super complexos. A verdade é que isso é mais banal e trivial do que a gente é capaz de imaginar. Como, por exemplo, escovar os dentes. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós fazemos ali uma comida pra gente, a gente está manipulando uma série de elementos para que a realidade atenda à nossa vontade. Ou seja, cozinhar também é um ato mágico, vamos dizer assim. E não é por acaso que durante toda a história as bruxas foram associadas com as cozinheiras, porque talvez uma das formas mais altas de magia que exista seja exatamente fazer comida, que é exatamente dar energia a esta vida que existe em nós para que ela continue neste plano da realidade. Então veja, eu estou aqui com vocês meio que delineando coisas que podem ser extremamente abstratas, mas ao mesmo tempo elas são extremamente triviais, cotidianas e banais. Novamente, o que eu estou querendo provar para você é que nós somos magos, todos nós. Porque nós o tempo inteiro temos vontades e para aplicar esta vontade na realidade, no sentido de modelar o mundo à nossa vontade e realizar o nosso desejo, nós o tempo todo estamos realizando estes pequenos rituais. Arrumar sua casa é um ritual de pegar esta ideia que nós temos de higiene e manifestar ela na realidade. Então tudo que nós fazemos são rituais. De forma que imagine você um atleta profissional ali treinando, fazendo o exercício dele, e um atleta amador realizando os mesmos exercícios, alguém que acabou de começar um esporte. O atleta profissional domina todos os rituais que vão possibilitar com que ele realize a vontade dele. Ou seja, ele é um grande mago, vamos dizer assim, nesse contexto do esporte, evidentemente. Ao passo que um atleta amador que acabou de começar no esporte, ele não tem o nível de conhecimento e a experiência que o atleta profissional tem. Mas qual é a diferença entre os dois? O nível de capacidade de entender os rituais, ou seja, o conhecimento necessário para manipular a realidade no sentido de aplicar a nossa vontade a isso. Mesmo que no caso do atleta seja ele mesmo exercitando seus músculos, seus tendões, todo o seu corpo. Então perceba, magia é tudo que nós fazemos. E para fazer magia o tempo todo, nós precisamos constantemente fazer rituais. Então, o que eu quero dizer aqui para você neste vídeo é simplificar um conceito que às vezes pode ser muito sofisticado para quem é da área de espiritualidade, e isso é um grande problema, que é os rituais. O que é, no fundo, uma pessoa ali fazendo uma oração? É uma pessoa tentando pegar a vontade dela, os desejos dela, e meio que fazer com que isso entre em sintonia com algo muito maior, uma energia espiritual, divina que seja, de forma que as duas estabeleçam uma sincronia e elas estabeleçam uma sintonia entre as duas. Ou seja, isso na verdade é um grande ritual mágico, na verdade, porque se existe uma força que é maior que nós, ela evidentemente pode nos beneficiar muito mais do que a nossa mera vontade sozinha. Então eu espero ter esclarecido por meio deste vídeo, de uma forma extremamente simples e banal, algo extremamente profundo e sofisticado, que é o que são os rituais. Os rituais são os meios pelos quais nós manifestamos na realidade a nossa vontade. Se todos nós somos magos porque todos nós temos desejos e tentamos manipular a realidade para impor o nosso desejo na realidade, o que difere o grande mago do pequeno mago é exatamente a capacidade dele de realizar bons rituais. Enfim, todos esses vídeos vão virar uma série que eu estou tentando sintetizar e explicar da forma mais acessível possível a vocês. O que de fato é a espiritualidade, o que é a magia, o que são os rituais, como tudo isso funciona. E aquele primeiro vídeo, que é o que é a magia, será o episódio 1.
Este vídeo agora será o episódio 2. Então eu espero ter sido muito claro. Novamente, todos nós somos magos. O que difere o grande mago do pequeno mago é o domínio dos rituais corretos para modelar a realidade conforme a nossa vontade. Era isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.